Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, seja com todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que estão e estarão acompanhando esta transmissão da Palavra de Deus. Eu tenho como base a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e o 13. Assim está escrito: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Deus não dá cruz, não permite algo que você não possa suportar. Nós vamos falar nesta ocasião, nesta live, nesta programação, sobre o tema da mensagem Um Caminho, abrindo um caminho, a mensagem do profeta de Deus. E nós vamos ouvir agora o conjunto da fé, cantando no Recanto da Fé, o hino Caminho. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. tens andado por tua livre escolha, Tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti.
por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação, e gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação, Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Uma vasta porção dos céus espera por ti. A mensagem do profeta de Deus, mensagem Dores de Parto, na página de número 2. Assim está escrito: porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado pela sua própria escolha, tu tens tomado a correta e precisa decisão, e é o meu caminho. Por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, que gloriosa decisão tomaste, e isto por si mesmo é o que te dará e fará se cumprir a tremenda vitória no amor divino. Ouvintes, aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. São Mateus, capítulo 7, versículo 13, a seguir. Entrai pela porta estreita. Entrai. Quando você instrui um menino no caminho de Deus, então ele entra pela porta estreita. E ele não se desviará dele. O mundo pode vir as ofertas, ao dizer lá fora assim, ou os pais adotam os seus filhos, ou o mundo adotarão os seus filhos. Portanto, São Mateus capítulo 7 está escrito:
entrai pela porta estreita. Quando se fala em caminho, esse é o nosso tema nesta ocasião, tema oficial desta programação, baseado nesta mensagem, abrindo um caminho. Então, São Mateus, capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, há dois caminhos, mas uma escolha a fazer, um destino. E a escolha determinará o seu destino. A sua escolha determinará o seu destino eterno, diz o profeta em outra mensagem pregada. Portanto, nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma carreira. E aqui no capítulo de número 55 do profeta Isaías, está escrito: deixa o ímpio o seu caminho, deixa o ímpio o seu caminho. Diga-me com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Quando você anda com o ímpio, ele tem o caminho da perdição, ele tem a porta larga, ele tem as ofertas deste mundo. Portanto, Isaías disse: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Se você está no caminho errado, se você está na porta larga, no caminho espaçoso, que leva à perdição, creia nisto. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, amados, portanto, preciosos ouvintes, Isaías, no capítulo de número 35, versículo 8, quando ele fala que haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, para quem? Os caminhantes. Nem mesmo os loucos errarão este caminho. Então, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Há dois caminhos. Porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Só que o caminho estreito realmente é difícil, realmente não é fácil, mas o fim é glorioso, o fim é maravilhoso. Vejamos aqui nesta mensagem citada, abrindo um caminho. No parágrafo de número 38, o profeta de Deus fala: Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas Deus nunca te deixa você carregar aquilo que você não consegue. Ele é um Pai justo, Ele é um Deus justo. Portanto, Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Ele tem de abrir um caminho de escape. Quando o tempo estratégico vem, as armadilhas, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus.
Jeová Jiré significa o Senhor proverá um sacrifício para si, o Senhor para si mesmo. O Senhor proverá para si mesmo um caminho de escape. Deus pode providenciar isto, porque Ele é o Criador. Em outra mensagem, o profeta de Deus diz assim: quando tem, Ele transforma. Quando necessário, Ele transforma um homem, Ele transforma uma mulher. Quando você está numa situação difícil, não sabe o que fazer, parece que não há saída, Ele abre o caminho de escape. Assim como foi no Mar Vermelho, Faraó estava encurralando o povo de Deus, montes altos dos dois lados, Mar Vermelho pela frente, mas Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel que marche, porque há um caminho provido por Deus. Portanto, quando não tem, Ele cria. Deus cria. Ele é o Criador do céu e da terra. Parece que você está num beco sem saída, parece que você está encurralado por circunstância desta vida. Um homem que está atolado no pecado, a mulher que está atolada no pecado, no vício, na bebida, no álcool, nas drogas, na prostituição, no engano, no enredo desta vida, nas armadilhas de Satanás. Mas lembre-se, meu irmão, Deus abre um caminho todas as vezes. Todas as vezes. Quando Daniel, o profeta, um filho de Deus, foi lançado na cova dos leões, houve um tempo em que Daniel, sendo fiel, ele levantou suas janelas e ele não teve medo do que o rei dissesse. E quando ele orou, independente de qual proclamação havia sido feita pelo rei na época, a determinação, mesmo assim, Daniel orou de qualquer modo. Ele foi persistente, ele foi perseverante, ele foi firme, ele foi constante, ele foi um homem sóbrio, ele foi um homem que servia a Deus sinceramente, de coração e alma. Portanto, Daniel orou de qualquer modo e ele encarou Jerusalém e orou. E se os homens olhassem para Jerusalém e orassem, olhassem a cidade onde o sacrifício queimado havia sido feito, essa foi a razão que Daniel olhou para aquele lado e orou, lembrando da promessa que Deus fizera a Salomão. Portanto, pois o Senhor já havia dito: se o meu povo tiver problemas a qualquer tempo e olhar em direção a este santo lugar e orar, então eu vou ouvir. Eu ouvirei dos céus. Isso foi quando Salomão edificou o templo. E essa é a razão de Jonas ter a fé que ele tinha quando ele estava com as algas marinhas enroladas ao redor de seu pescoço. Ali no fundo do mar, dentro do ventre daquela baleia, parecia que estava sem destino, parecia que estava sem caminho, parecia que estava encurralado, parecia que estava esperando a morte, sem esperança. Mas, mesmo ali, quando ele estava com as algas marinhas enroladas ao redor do seu pescoço, e ali de pé, no vômito, na barriga daquela baleia, lá embaixo no fundo do oceano, em um mar tempestuoso, então ele lembrou: porém, mais uma vez olharei para o teu santo templo, Deus. Ó pecador amigo, ó meu amigo, meu irmão, minha irmã,
Quem sabe você não está no ventre da baleia, mas você que é espiritual discerne tudo. Quem sabe você está encurralado. Quem sabe você tem uma confissão a fazer. Quem sabe você tem algo a confessar e você não tem coragem. E você está encurralado e Satanás está bombardeando a sua mente. Você tem falhado para com Deus. Você tem falhado para com sua palavra. Você tem falhado para com sua família. Você tem sido infiel. Você tem falhado. Você tem errado. Mas lembre-se, Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ó, preciosos, há um caminho. O caminho realmente é estreito, não passa bagagens. Nesse caminho estreito, a porta é estreita, não passa bagagens. Não passa o batom, não passa o esmalte, não passa calça comprida para mulheres, não passa shorts, não passa vaidades, não passa mentira, não passa o engano, não passa falsa doutrina da Trindade, não passa, o caminho é estreito, o caminho é apertado, não passa pensamentos humanos, não. Tem que ter um encontro, tem que cruzar o Jordão, tem que nascer de novo, tem que receber o batismo do Espírito Santo e fogo, tem que ter uma experiência pessoal com Deus para trilhar nesse caminho estreito. Mas o fim é glorioso. Há uma promessa. Portanto, ele abriu um caminho de escape para Jonas. O que ele fez? Ninguém sabe. Esse é o próprio segredo de Deus. Não me importa se isso era impossível. Não importa se isso parecia ser algo impossível. Não me importa se para você parece algo impossível. Esse é o próprio segredo de Deus. Não importa se isso era impossível. Deus pode. Ouça isso. Deus pode. Deus pode. Deus pode. E você também pode. Porque se você crê no Deus de Paulo, você diz o que Paulo disse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai abrir um caminho. Ele vai trazer novas esperanças. Quando Jesus chega em horas difíceis, em tempos de tempestades, de angústias, de dissabores desta vida, de perseguição, em tempos de crise, quando parece que tudo está terminado, quando parece que você está encurralado, ó Deus, chegando aí, através desta mensagem, para te dizer, meu filho, levante a cabeça, arrependa-se dos seus pecados, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e que venha assim o tempo do refrigério pela presença do Altíssimo. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso, você tem um caminho a trilhar, você tem uma jornada, não pare no caminho, não olhes para trás, não olhes para a esquerda, não olhes para a direita, prossiga para o alvo da soberana vocação, que Cristo em vós a esperança da glória, Cristo em vós a solução do teu problema, Cristo em você que está enfermo, a enfermidade tem que ser expelida, Cristo em você que está com dúvida, a incredulidade é expelida, é expulsa da tua vida, você que está em dificuldade, Ele é o resolve tudo, Ele é a solução, Ele abre caminho onde não há caminho, o caminho de escape. Portanto, Deus pode alterar as circunstâncias. Ele pode, não importa se isso pareça ser impossível, Ele pode fazer com que o impossível se torne possível. Tudo é possível somente crer. Tudo é possível se você crer na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra,
falharão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca falhará. A palavra de Deus não hão de passar. As promessas de Deus não podem falhar. Esse é o próprio segredo de Deus. Não importa se isso pareça impossível. Deus pode. Diga, Deus pode. Deus pode me perdoar. Deus pode me dar uma chance. Deus pode me levantar dessa situação. Se Ele pode levantar, suscitar filho de Abraão das pedras, o que Ele não pode fazer por você nesta noite? Se Ele cuidou de você dentro do ventre da tua mãe, quando você nem estava neste mundo, peregrinando em terra estranha, Ele cuidou de você lá dentro do ventre, o que Ele não pode fazer agora? Se Ele criou você com perfeição dentro do ventre da tua mãe, Ele não pode reparar um órgão, Ele não pode te restaurar nesta noite, Ele não pode te curar, te libertar, refazer a tua vida, mudar a situação, mudar o quadro de um derrotado para um vencedor. Você, Cristo, se Ele está em você, maior é aquele que está em vós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E você tem Jesus, você tem tudo. Deus pode alterar as circunstâncias. Ele pode fazer com que o impossível se torne possível. E não apenas provável, não. Mas Ele pode fazer disso uma realidade. Não fique só vivendo de sonhos. Não fique vivendo só de pensamentos, de aparência, de ilusões. Deus não é um mito. Não, a palavra de Deus não é um mito. O arrebatamento não é um mito. A vida eterna não é um mito. Há uma promessa daquele que é fiel e justo para cumprir com sua palavra. Deus guarda a sua palavra, Deus cumpre com a sua palavra. Não é um mito, haverá um arrebatamento. Não é um mito, haverá uma reunião no ar. Não é um mito, Ele abre caminho onde não tem caminho. Não é um mito, Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje, eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz nesta noite. Quando aqueles 3 jovens hebreus foram lançados naquela fornalha 7 vezes mais aquecida, Deus abriu um caminho, apagando a força do fogo. Como está escrito na mensagem, um guia no parágrafo de número 155. O profeta de Deus disse, como tu disseste, o poeta diz, alguns através das águas e outros através das inundações, outros através de provas difíceis, mas todos através do sangue. Ele apagou a força do fogo da fornalha. Foram lançados 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas olha o 4º homem ali. Ali estava o 4º homem. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele fechou a boca dos leões. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. O mesmo que abriu o caminho no Mar Vermelho, Ele abre nesta noite. O mesmo que abriu o caminho, fez o Jordão parar. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. O mesmo que fez o sol parar e a lua se deter. Ele sempre tem uma maneira, ele sempre tem uma via de escape, ele sempre tem um caminho de escape. Deus abre um caminho de escape todas as vezes. Enquanto há um povo fiel aqui embaixo, enquanto a noiva de Jesus Cristo estiver aqui, haverá um Deus respondendo às orações. Haverá um caminho de escape para aqueles que nele confiam. Torre forte é o nome do Senhor, e para debaixo dessa torre correrá o justo. Deus pode alterar as circunstâncias. Ele pode fazer com que o impossível se torne possível. E não apenas provável, mas pode fazer isso uma realidade. Não é fantasia, é realidade. Papai Noel é um mito, é fantasia, é mentira. Papai Noel é um engano, é uma fábula, é um mito.
mas o Papai do céu, o Senhor Jesus Cristo não é um mito, ele é um Deus real. Ele é um grande curador, ele é o grande libertador, ele é o poderoso na batalha, ele é o Rei dos Reis. Ele disse em São João capítulo 14, versículo 6. Eu quero abrir aqui em São João capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu sou, não é eu era, não é eu serei. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não é a igreja tal, não é o fulano de tal, não é o ciclano. Não, é ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a solução. E ele disse, São João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, é vem, porque ele disse: eu e o Pai somos um, e ele abre caminho onde não há caminho, e nem os loucos errarão o caminho, porque ele tem um povo escolhido, predestinado desde antes da fundação do mundo. Oh, se você não quiser vir pelo amor, você virá pela dor. Jonas, Deus fez a baleia virar um transporte, um meio de transporte, chamaríamos na linguagem de hoje. Deus fez a baleia virar um táxi, Deus fez uma baleia virar um Uber, para levar Jonas no destino, no caminho provido por Deus. Deus tem um caminho provido. Não adianta você estribar no teu próprio entendimento, não adianta você querer seguir o seu próprio caminho, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. O pensamento de Jonas era ir para Tarsis, mas o pensamento de Deus é Jonas em Nínive. Ele faz disso uma realidade. Quando os homens tomam a Deus na sua palavra e aceitam o caminho fornecido por Deus, que Deus providenciou para o homem, Deus faz algo acontecer. Deus faz o impossível. Ele fechou a boca dos leões, ele fez leão de travesseiro, ele fez o urubu virar garção, ele fez uma queixada fresca de jumento golpear 1000 filisteus e matá-los. Ele é o mesmo Deus, ele fez fogo descer do céu. Ele é o maná. Ele enviou o maná para o povo. Ele enviou aquela rocha ferida, aquela rocha era Cristo. Portanto, ele sempre tem uma maneira ele providencia. Ele não deixa os seus filhos com sede. Ele não deixa os seus filhos com fome. Se você está passando sede, se você está passando fome, há alguma coisa errada em algum lugar. Há alguma coisa que precisa ser acertado. Observe, quando os homens tomam a Deus na sua palavra e aceitam o caminho fornecido que Deus providenciou para o homem, Deus fez algo. Ele deve ter colocado uma câmara de oxigênio lá embaixo, no ventre da baleia. Eu não sei o que ele fez na barriga daquela baleia, mas ele manteve Jonas ali por 3 dias e noites. Como um tipo de Cristo ficaria sem oxigênio no ventre da terra, e no 3º dia ele sairia novamente. Era um tipo, ele fez um caminho de escape, e ele sempre fará. Quando Daniel estava ali, e os leões se aproximaram, correndo, não havia medo naquele velho coração. Daniel não estava com medo, Daniel estava confiante. Não havia medo naquele velho coração santo, mas ele ficou ali, e Deus não havia terminado com ele. Deus não havia terminado com ele. Se Deus não terminou com você, fique firme. Se Deus não terminou com você,
Ele não vai, o cristão não morre na véspera. Se Deus não, ninguém vai fazer o que Deus determinou para você fazer. Ninguém pode tomar o lugar do outro. Se você é a escolha de Deus, você é a escolha de Deus. Se você é um eleito, você é um eleito. Se você é um predestinado, você é um predestinado. Ali não havia terminado com ele. Deus não havia terminado com Daniel. E pouco antes dos leões estarem ali, bravamente, pensando em o agarrarem, um anjo apareceu diante dele. E pouco antes dos leões o agarrarem, pensaram que ia ser um prato da hora, pensaram que ia ser o cardápio daquela época, daquele momento. Mas Daniel não virou comida de leões, como Jezabel foi comida de cães. É o contrário. O incrédulo perece nas mãos de Satanás. Jezabel serviu de comida para cães, mas nem os leões puderam fazer de Daniel o seu alimento. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Ele não havia terminado com ele, e pouco antes dos leões o agarrarem, um anjo apareceu diante deles. Sem dúvida, a mesma luz ardente que apareceu para Saulo de Tarso no caminho, na estrada de Damasco. Uma grande luz brilhou, e eles olharam e não sabiam o que estava acontecendo. E Saulo caiu do seu cavalo, e uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ó filho de Deus, se você tem tomado o caminho na porta larga, se você tem deixado dos caminhos do Senhor, se você tem deixado da palavra, dos estatutos, dos mandamentos do Senhor, se você está apostatado, você não adianta pensar que você está crescendo, está prosperando, você está tendo prosperidade, está se tornando um homem poderoso, uma mulher poderosa. Se você não se arrepender, você vai ouvir esta voz: por que tu me persegues? Deus fez com que Saulo caísse do seu pedestal. Deus fez com que Saulo caísse do seu cavalo. E aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por quê? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Foram os filhos hebreus que haviam sido fiéis na promessa. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali na fornalha ardente, ou melhor, na Babilônia, indo para a fornalha, um passo entre eles e a morte. Quem sabe você está a um passo entre você e a morte? Quem sabe você está a um passo entre você e a depressão? Quem sabe você está a um passo entre você e uma decepção? Mas haverá agora, neste momento, se você crê, um caminho de escape. Deus está providenciando um meio para você que crê, para você que se arrepende. Pode haver um dia entre você e a separação eterna. Você fará sua decisão agora? Pode haver um dia em que você esteja entre você e a separação eterna. A morte, sem Deus, sem esperança, sem Cristo, numa vida errada, longe de Cristo. Para você, sua decisão agora, o modo como é provido para você, se você aceitar isso, um passo de Jonatas para Davi, quando atiraram o arco, um passo entre mim e a morte, um passo entre eles e a morte. Mas exatamente naquele momento crucial, Deus providenciou um caminho de escape, enviou para dentro daquela fornalha ardente o quarto homem, o Senhor Jesus Cristo, e manteve o fogo longe deles. Que coisa maravilhosa! Deus sempre tem um caminho de escape. Quando você é provado, quando você está atravessando caminhos espinhosos,
caminhos difíceis, como Moisés. Foi Moisés com 120 anos, após 80 anos servindo a Deus, e subiu ao monte, olhou para a terra prometida, com lágrimas em sua face, lágrimas de um velho homem com 120 anos. Ele havia atravessado caminhos espinhosos, ele havia passado por águas profundas, ele havia provado o cálice e a morte de tristeza, e havia estado com um povo desobediente, Moisés, como seu pastor. E eles o havia guiado de um lugar em lugar, e acessado com suas murmurações, e ele se lançou na brecha e disse: Deus, leve-me antes que tu os leve. Foi Moisés que estava ali, um homem velho, sabendo que cada maneira era um tipo de Cristo, sabendo de algum modo, de alguma maneira, que Deus com certeza tomaria, sabendo de algum modo, com certeza, que Deus o tomaria como um profeta, como Cristo, e não apenas um profeta, mas um líder, e assim por diante. E ele foi escondido no rio Nilo, no meio daqueles juncos, e do mesmo modo que Cristo foi levado para o Egito, era o doador da lei, como Cristo foi no Monte das Oliveiras, o qual partiu do Sinai, e cada maneira era o tipo de Cristo. E quando ele estava velho, e a morte o encerrou, como ele traria a uma ressurreição, mas tão logo que o momento crucial chegou, Deus proveu um caminho. Quando o fôlego estava se esgotando e borbulhando no seu pescoço, ele olhou deitado ao seu lado, e ali estava a rocha. Deus proveu uma rocha, a rocha era Cristo. Jesus estava no deserto, Moisés permaneceu na rocha. Deus, me dê graça para permanecer nesta rocha, diz o profeta. Me dê graça para permanecer nesta rocha, permanecer nesta mesma coisa. E quando o meu último suspiro for tirado desse corpo, deixe-me ver a rocha ali em pé. E ali ele chegou à rocha, e os anjos cegaram e o levaram embora. 800 anos depois estava ele de pé na Palestina com Elias, e ali de pé conversando com Jesus, antes da cruz. Deus fez um caminho de escape. Deus sempre traz um caminho de escape. Deus sempre traz a maneira, a via, Ele providencia. Deus sempre providencia, e Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Preciosos irmãos, que esta mensagem, que esta palavra possa tocar o seu coração, que você não venha estribar, confiar nos seus próprios caminhos, que você não venha confiar nas suas próprias habilidades. Não confie nas suas habilidades. Agora, ouça isto. Aquele que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Suporte, meu irmão. O caminho é estreito, o caminho é difícil, mas o fim é glorioso. E neste momento, nós vamos ouvir as irmãs Elianai e Vívia cantando Caminhos. Deus te abençoe com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tome o caminho do Senhor e serás próspero. Amém. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz. Lágrimas insistem, o meu rosto vir molhar,
querido.